motivo de grande alegria nós estarmos aqui, né, irmãos, para adorar o nome do Senhor, porque Jesus está na casa, né? Eu quero agradecer a todos que vieram, né, nesse culto, a minha irmã, aos meus amigos, a vocês que já são da casa. E é um privilégio, é uma honra, né, que por ser eu a primeira vez, vocês estão aqui. Mas eu creio que Deus tem algo para falar com a gente, sim. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade, né, por nos estar ensinando que se a gente vem para a igreja, cada um de nós aqui temos um chamado. Jesus não nos escolheu aqui à toa, não. Cada um tem algo para fazer para Ele, né? Porque um dia nós subiremos para o céu e teremos que entregar algo a Ele, né? Ele vai pedir, Ele vai analisar as nossas vidas. Nós recebemos uma coroa, e uma coroa tem que ter pedrinha, né? Então, vamos estar preparados. Eu quero ler 1 Samuel 17, versículo 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pode se assentarem. Aqui, né, nós vemos a passagem de Davi e Golias. Todos conhecem. Eu acho que até quem não frequenta a igreja conhece a passagem de Davi e Golias. Mas o interessante é a confiança que Davi tinha em Deus. Né? A confiança que Davi tinha em Deus. E quando Deus escolheu Davi, quando Deus escolheu Davi, Deus mandou Samuel e escolheu um novo rei para Israel. Ele mandou ir na casa do Jessé, né, do pai do Davi, e ali tinha os irmãos de Davi. Mas Davi não foi escolhido pela aparência, porque Deus não escolhe pela aparência, né? Davi era o menor da casa de Jessé, o mais franzino. Davi era ruivo, era belo, mas era menino, com aspecto frágil. Mas Deus não olha a aparência para nos escolher. Nós estamos aqui porque Deus não olhou a nossa aparência, né? Nós fomos escolhidos pelo Senhor para estar aqui. E ali Davi era desacreditado pelos seus irmãos, desdenhado pelo seu pai, talvez, porque quando chegou Samuel para escolher um novo rei, com ordem do Senhor dos Exércitos, ali Davi não se encontrava na casa. Quando Samuel olhou, já olhou o primeiro, Eliabe, bonito, robusto, com músculos de guerreiro. Então ele falou, é esse, mas não era aquele. E foi se passando todos os filhos de Jessé, e Samuel falou, não tem mais filhos? Porque não é nenhum de vocês. E ali Jessé falou, tem sim, tem o Davi, que está cuidando das ovelhas. E mandou chamá-lo. Então, ali no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi foi ungido a rei. Só que Davi foi ungido a rei e no mesmo momento ele não se tornou rei. Ele tinha de 14 a 17 anos, os historiadores falam, que ele foi ungido, mas ele não saiu dali, foi ungido rei e falou, já vou exercer a minha função de rei. Não, ali ele esperou no tempo do Senhor, o processo do Senhor. E aqui na luta entre Davi e Golias, se faziam mais ou menos já uns 5 anos. Ele tinha 21 anos. E ali Deus já via a necessidade de apresentar um novo rei de Israel. Ali o rei de Israel, Saul, já era rejeitado pelo Senhor. Como estão as nossas vidas? Já pensou ser rejeitado pelo Senhor? Saul transgrediu várias leis do Senhor. Saul não obedecia ao Senhor. Então Deus o rejeitou. E já estava o momento de apresentar o novo rei para Israel. E ali começa uma batalha entre os filisteus
e o exército do Senhor, do Deus vivo. E passaram-se alguns dias, né? E Jessé não tinha notícias da guerra. Seus filhos estavam lá. E ele pediu para que Davi levasse mantimento e soubesse como seus irmãos estavam, trazesse notícia para ele. E Davi, numa madrugada, obedeceu ao pai, porque Deus não escolheu Davi pelas características de Davi. Davi era um verdadeiro adorador. Davi, ele demonstrava respeito pela autoridade que Deus estabelecia. Davi era trabalhador. Davi tinha sua fé absoluta no Senhor. Era corajoso e valente. É por isso que Davi foi escolhido. E nós somos corajosos e valentes? Nós temos uma função aqui na terra. Deus nos escolheu para nós sermos corajosos. Os dias têm sido maus. Nós temos coragem de levar o evangelho do Senhor? Ou só nós iremos para o céu, né? Deus escolhe corajosos, trabalhador, porque tem responsabilidade na casa do Senhor. E ali Davi foi para o local da guerra. Chegando lá, Davi deixou os mantimentos com o guarda. E ali ele ouviu, né, os murmúrios do que estava acontecendo, né? E ele foi ter com os moços, foi procurar seus irmãos. E chegando lá, ele ouviu, vinha vindo o gigante Golias. E ali o exército de Deus correu, se afastou, se assustou. Porque o exército do Deus vivo estava com medo. Porque o líder deles não tinha mais a presença do Senhor. Porque o líder deles não ganharia aquela guerra. Quando Deus se afasta, quando a unção do Senhor se afasta da gente, quem somos nós? Quem somos nós sem o Senhor? E Deus está aqui nessa noite para derramar unção na sua vida. É só você pedir, você se aproximar do Senhor. E então, estando Davi ali, perguntou o que estava acontecendo. Eles explicaram que o rei Saul daria uma filha, seu pai não pagaria mais impostos, teria benefício quem ferisse aquele gigante. Mas ali não tinha ninguém para lutar com aquele gigante, né? Ficaram todos amedrontados. Obrigada. E naquele momento, Davi quis saber mais do assunto. Mas vários momentos da nossa vida, as lutas que se levantam, às vezes tem pessoas nas nossas vidas que podia, às vezes, não dar uma palavra de consolo, uma ajuda, mas não. Às vezes eles não querem nós nem no ambiente, mas porque eles sabem de que nós somos para Deus. Ali Eliabe, o irmão de Davi, apareceu e falou: "Que fazes aqui, Davi? Que não está cuidando das suas poucas ovelhas?" Mas Davi sabia em quem cria, sabia o que estava fazendo ali. Davi não foi ali à toa. Davi ali foi para guerrear. Davi, quando Deus mandou ele ali, Deus já estava agindo. Deus já estava montando o cenário para Davi ser proclamado rei de Israel. Então, Davi não deu ligança para aquilo ali, não deu ouvidos. É igual o que nós devemos fazer. Não dá ouvidos. Se nós sabemos realmente, estamos firmados em quem nós cremos, por que dar ouvidos a palavras tolas? Né? Há coisas que desanimam a gente? Não. Nós temos que dar ouvido porque nós vamos vencer. Tendo confiança no Senhor, nada nos derrubará.
E ali Davi soube de tudo que estava acontecendo e foi procurar o rei. Quando Davi chegou ao rei, chegou para lutar, para enfrentar o gigante. Ele se propôs a isso. O rei achou que ele era muito pequeno. No capítulo 32, 17 e 32, de 1 Samuel. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Golias era já acostumado a guerrear, já era campeão de guerra. Tinha 2,90 metros, mas aquilo ali não abateu a Davi. Davi falou, no versículo 36, assim feriu o teu servo, o leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então Davi ali não deixou que alguém afrontasse o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso. Ali Davi achou uma afronta terrível. E nós, como tem se comportado quando alguém afronta o nosso Deus? Você tem defendido o seu Deus? No seu trabalho? Aonde você anda? Você tem defendido o que a Bíblia defende? Você tem cuidado da sua família e defendido o nosso Deus? Ou você tem aceitado, se acostumado com o que é pecado? Então, por isso que nós temos que ser corajosos e valentes, porque os dias são muito maus. Os dias são tão maus que o mal está entrando e nós não estamos percebendo. O mal está entrando na nossa família. O meu filho tem apenas 10 anos. E hoje eu me deparei já com um índice do mal. Tirar os valores da família. Deus constituiu a família, homem, mulher e filhos. E nas escolas, hoje, não valoriza nem mulher e nem o homem. Eles querem igualar a gente, não. Deus fez homem e mulher. E nós temos que ser valentes em defender o que Deus mandou nós defendemos. E aqui, então, Saul aceitou a proposta de Davi e mandou vestir ele com as vestes, com as armaduras dele. Mas ali no momento, Davi vestiu, mas as armaduras não serviam nele. Eram pesadas demais, ele não tinha habilidade. E ele tinha passado um processo, porque Deus prepara a gente. Talvez nós estamos passando em um processo e pensamos, Senhor, que luta terrível, que guerra. Mas não são todos os gigantes e nem todas as guerras que se levantam e é para nos frustrar ou nos matar. Não. Às vezes se levanta um gigante na nossa vida, uma luta na nossa vida, mas para nós nos levantarmos na presença do Senhor. Nós começamos a buscar o Senhor. E quando nós temos a unção do Senhor na nossa vida, nós sabemos que a vitória vem. E ali Davi tinha muita confiança em Deus. E ele falou, não, eu não posso lutar com a sua armadura. Mais ou menos isso, né, irmãos? E está aqui no versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. No versículo 40, Davi tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 eixos, 5 pedras de ribeiro e pô-los no alforje de pastor.
e trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Então, nós temos que lutar com as nossas armas. O processo que às vezes a gente passa, uma luta na vida, uma vez, alguns anos atrás, se levantou um gigante terrível na minha vida. Uma luta terrível. Se levantou um gigante e com certeza falou: eu vou destruir a sua família. E ali começou uma guerra na minha família, na minha casa. E enquanto eu lutava com as armas, com as minhas armas físicas, as minhas ações, nada dava certo. Nada dava certo. E então, um dia eu falei: Senhor, está tudo em tuas mãos. Vai ser feita a tua vontade. Se for para ser, é. Se não for, não é. Eu não vou mais me preocupar. E vim para esta casa adorar o Senhor. E quando eu cheguei em casa, a minha bênção estava lá. O que eu queria naquele momento era que Deus resolvesse aquele problema. Mas enquanto eu lutava, eu ali, Deus, eu entregava na mão do Senhor, mas sempre dava aquele jeitinho: acho que eu vou fazer isso mais rápido. Vai ser mais rápido. Não. Mas quando o Senhor se levantou, o problema foi resolvido. E nunca mais aquele gigante se levantou. Nós temos lutas diferenciadas, porque quando Deus mata um gigante, ele não vive mais. E então, Davi ali se preparou para enfrentar aquele gigante. Eu estava estudando sobre as pedras que Davi pegou, e em alguns esboços de historiadores escatológicos, eles explicam que quando Davi pegou aquelas 5 pedras no ribeiro, era porque era o que ele tinha habilidade. Ele vivia no campo e deu Deus um urso e um leão na mão dele. Ele pensou: esse gigante é nada para mim. Aí ele foi pegar o que ele tinha habilidade, a arma que ele tinha habilidade. Essas 5 pedrinhas, elas significam: uma é para Golias, mas as 4, Golias tinha mais 4 irmãos. E naquela batalha, se reuniam os guerreiros, os famosos, que os irmãos deles também eram guerreiros, e eles iam assistir aquela batalha. Então Deus já preparou Davi. Se aqueles outros irmãos se envolvessem, eles também iam ser mortos. Então, quando Davi pega aquelas pedrinhas, ele já sabe o que fazer, como usá-las e para que são. É assim a oração, né? As nossas armas hoje são o quê? A oração, a dedicação à casa do Senhor, a adoração ao Senhor, a verdadeira adoração ao Senhor, ser um verdadeiro adorador, né? Entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, confiar, deitar, deleitar sua cabeça no ombro do Senhor e falar: Senhor, o Senhor que vai guerrear por mim. Quando um Golias é derrotado, nossa vida nunca mais é a mesma. As nossas finanças não são as mesmas, eu não sei qual é o seu problema. O seu casamento não é o mesmo, eu não sei qual é o seu problema. Às vezes o seu filho precisa de uma libertação, sua filha precisa de uma libertação, está nas drogas, mas passe pelo processo. Passe pelo processo, que quando a gente passa pelo processo, Deus nos dá vitória. Quando nós estamos passando pelo processo, nós estamos passando pela experiência para vencer aquele processo. Às vezes parece que vai nos sufocar, nós vamos morrer, mas não. Se nós estivermos ali em obediência ao Senhor, nós passaremos pelo processo. Só sabe o que é superação quando a gente passa pelo processo. E ali Davi foi ter com o gigante. E antes que o gigante se preparasse, Davi ali lançou aquela pedra. Ninguém falou que aquela pedra acertaria a testa
de Golias. Porque foi o verdadeiro Deus que lutou por Davi. Uma pedra jamais faria o quê? Um arranhão? Quando aquela pedra foi lançada, ela foi diretamente na testa de do Golias. E quando, com o impulso daquela pedrada, para onde Golias cairia? Para trás, porque foi na testa. Mas para Deus não deixar dúvidas, e hoje nós estamos aqui ouvindo essa passagem bíblica, que foi Deus, o verdadeiro Deus que derrubou Golias, o gigante caiu com a terra no pó, com a terra, com a cara na terra. Ele caiu, não foi perante o Golias, com certeza foi perante o Deus vivo, o Deus de Israel, que está aqui nessa noite para derrubar os gigantes da sua vida, para derrubar qualquer luta, para lutar por você. E ali, quando o gigante caiu, Davi foi rapidamente, com a própria espada do gigante, arrancou-lhe a cabeça. E é muito bonito que quando Davi, a confiança do Davi é tão grande, que no capítulo 45, ele sendo afrontado pelo gigante, no versículo 45, ele diz: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então se cumpriu, Davi foi enfrentar o gigante, falou essas palavras e foi isso que se cumpriu. O que você tem falado com o Senhor? Como você tem se comportado, orado para o Senhor? Como nós temos entregado as nossas lutas na mão do Senhor? Com confiança? Com a verdadeira confiança? Né? E eu acho essa passagem muito bonita, porque a confiança dele é tremenda. Ele era um menino e ele não chegou ali e ficou com medo daquela situação. Então Deus precisava cair um gigante para se levantar um grande rei. E foi o rei Davi, foi o maior rei de Israel. Tem muitas que falam, né, que lá em Israel Davi é tão importante, foi tão importante, tão glorioso, que quase todos os comércios é o nome Rei Davi, farmácia Rei Davi, mercado Rei Davi, drogaria Rei Davi. Então a gente devemos ter essa confiança, porque Deus nos escolheu. Deus escolheu a Davi, e olha as características de Davi. É as características que nós devemos ter. Devemos ser obedientes, querer aprender a palavra do Senhor, ser submisso, né, irmãos? E ser corajosos para enfrentarmos esse mundo. Porque a nossa batalha, na verdade, não acabou, né? Só acabará quando nós estivermos lá na glória com o Senhor. E o que eu quero dizer essa noite é que o Senhor está aqui para dar forças ao cansado e multiplicar as forças de quem não tem mais forças. O nosso Deus está aqui para batalhar por nossas guerras, para nos habilitar, nos ensinar como guerrear. E o que eu aprendi é que a oração e a adoração ao Senhor é que nos dá as armas corretas para vencer todas as nossas lutas. A adoração ao Senhor enche o Senhor de alegria, né? Então o Senhor batalha por nós. As nossas armas têm que ser dadas pelo Senhor, porque a nossa luta não é física, é espiritual, né?
O diabo não brinca de ser diabo. Talvez a gente brinque de ser crente. Mas o diabo não está brincando, né? Então nós devemos ter essa confiança no Senhor, a nossa vida dedicada ao Senhor, para que Deus venha nos abençoar, guerrear por nós, né? E nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor. E eu gostaria que a igreja viesse toda à frente. Vamos adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, que Ele está aqui essa noite para nos dar vitória. Ele está aqui para lhe dar armas, para você vencer todas as suas lutas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você foi escolhido, irmão. Vem aqui na frente. Venha receber oração, receber armas de guerra, para você continuar servindo ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesta casa. O Deus vivo, o mesmo Deus de antes está aqui. Aleluia. Você foi escolhido para avançar, conquistar. Por isso você está aqui. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus querido, nos renova, Senhor, nessa noite, Jesus. Enche, Jesus, essa casa da tua unção, Senhor. Que nós possamos sentir a tua presença, Jesus amado, Deus querido. Aleluia.